Saiu um novo capítulo do mangá de One Piece e na moral, que capítulo absurdo. No início do capítulo a gente tem um Loki lembrando do seu pai, falando pra ele que será lembrado como o pior rei que já existiu na história de Elbaf. E também assim falando pro Loki que ele será o homem que matará ele, que será o novo herdeiro do trono de Elbaf. E assim a gente vê o Loki falando pra Imu que no ano passado seria aniversário do seu pai, aonde seu pai estaria completando 144 anos de idade. E como a expectativa de um gigante são 300 anos de vida, então ele ainda tinha muito que viver pela frente. E assim Loki continua sua fala falando que foi o Imu que matou o pai dele, e assim ele acaba chamando o Imu de desgraçado. E assim Imu acaba respondendo o Loki falando que Imu foi aquele que suportou tal inconveniência. E logo após esse papo que eles trocaram, a gente vê o Loki levantando seu martelo e ficando numa pose para finalmente atacar Imu. E assim o Loki pega e mais uma vez fala pro Imu perguntando o que ele fez. E assim temos o Loki novamente lembrando das palavras do seu pai antes de morrer, falando que não liga porque os outros vão pensar nele depois que ele morrer. O que importa é apenas o futuro de Elbaf. E Imu continua encarando o Loki na sua postura ali, né, para dar o grande ataque dele. E mais uma vez o Loki pega e fala, não é mesmo? E pergunta para o Imu falando, o que você fez com meu pai naquela hora, seu maldito? E mano, na moral, tem uma espada gigantesca que tá aparecendo ali, porque se existiu um dia um gigante que portou essa espada, o cara era absurdo de grande, até maior do que o próprio Loki, parando para pensar, porque essa espada aqui é quase do tamanho da árvore que tá no meio da ilha. E assim o Loki desfere o seu grandioso ataque no Imu, mas apenas o Imu defende como se não fosse nada com a sua chama negra ali. E a grande explosão acontece em Elbaf, fazendo Elbaf toda tremer, e os hacks do rei deles são espalhados por Elbaf. E todas as pessoas que estavam ali ao redor acabam sentindo essa grande onda de choque de poder. E assim Imu vai pra cima do Loki e o Loki se prepara para revidar instantaneamente. Enquanto isso o Loki fala, é sério que ele aguentou isso? E se pergunta, que chama negra é essa e qual será o tipo de poder dele? E assim do nada o Imu fica gigante também. E assim Imu responde Loki falando que o homem é o poderio militar de Imu. Não sei se eu pronunciei certo. E após o Loki ver aquilo diante dos seus olhos, ele fica completamente chocado e se pergunta, ele se transformou num gigante. E o Imu pega e responde falando, e tal poder se esconde em todos os seres. Assim Loki e Imu tem simplesmente uma troca de golpes, que assim o choque todo se espalha por Elbaf. E assim Imu desfere um golpe no peito do Loki chamado Nemesis, que atravessa o Loki ao meio. E fala pro Loki que as pessoas anseiam por poder. E fala pro Loki que todavia o poder que almeja pode ser alcançado com espantosa facilidade, através de corrupção e por meio de interesses convergentes que os subjugam, um contrato. E fala também que para no final isso seja possível, nasce da inveja o poder. E fala que essa trindade é a dominância. E assim o Imu lança um poderoso ataque que explode na cara do Loki. E assim Imu pega e fala pro Loki, e se ele concedesse um poder de Deus para ele, para que ele possa dar um passo além da humanidade? E o Loki pega e responde falando que ele não precisa disso. E assim o Loki fala a dominância de um deus e pergunta para Imu se esse é o poder dele. E o Loki acaba falando também que esse tá mais para um contrato com o demônio. E assim Imu pega e responde o Loki imediatamente falando qual é a diferença entre Deus e demônio. E logo após isso a gente viu o Loki de novo se levantando para atacar Imu imediatamente e falando essas seguintes palavras, eu não vou ser dominado por ninguém. E assim Imu responde ao Loki falando que a alegria deste mundo reside na dominância. E assim ele acaba lembrando e falando na sua mente, não é mesmo? Aparece uma sombra misteriosa enquanto ele lembra, e logo após isso ele dá um grito falando, não é mesmo, Joy Boy? Fazendo uma cara simplesmente bizarra enquanto espalha o hack do rei por toda Elbaf. E assim esse hack do rei finalmente chega no homem que a gente quer ver entrar em cena, né? O Luffy. Enquanto isso o Luffy tá comendo e que sente esse hack do rei poderoso e fala que precisa de mais. Ele precisa comer mais. E fala também que ele nunca sentiu isso, ser tão pesado e sufocante. E fala sério, que hack é esse? Se eu não comer mais, não conseguirei ganhar. E assim a gente vê que o Luffy tá comendo um monte de carne gigante, que ele quer mais e quer mais mesmo. E logo após isso a gente volta de novo para a luta do Loki contra o Imu. E assim o Loki fala pro Imu que ele tá com a cabeça em outro lugar, você não acha? E assim ele pergunta para o Imu se o Imu não tá subestimando ele demais. E logo após isso ele dá um poderoso golpe no Imu que arremessa ele para bem longe, que ele vai parar na árvore. Que ele fica enfiado na árvore e chega assim. E logo após a gente vê que o Loki conseguiu ferir o Imu. E assim novamente a gente vê o Loki se transformando na sua forma de dragão. E na mente do Imu ele fala a seguinte palavra, Nidhogg. E logo após isso o Loki dispara um raio gigantesco contra Imu. E Imu simplesmente tenta usar suas chamas negras, mas a gente não vê se dá tempo ou não dele se defender. E no final aparece ele dando um sorriso destemido, falando, você voltou. E assim chegamos ao fim do capítulo 1181 do mangá de One Piece. Então se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo e se não gostou, deixa o like também.